Eu saúdo a amada igreja e os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? É com muita alegria que iniciamos então o nosso culto jovem e queremos então dizer que o nosso culto jovem, ele vem para abençoar, agraciar os irmãos, aqui feito com muito carinho no nosso canal do YouTube. E o nosso culto jovem, ele tem como tema namoro, noivado e casamento como Deus quer. Então nós preparamos esse culto com muito carinho para que venha abençoar você jovem e também a você que está assistindo então o nosso canal. Eu quero deixar aqui também uma palavra, uns versículos que se encontram em João, capítulo 4, verso 23 e 24, que diz o seguinte: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é com essas palavras que nós desejamos hoje que venhamos, que esse momento possa proporcionar não somente um momento de adoração, mas um momento na presença do Senhor. Então convido agora a todos para que fechem seus olhos e vamos então falar com o nosso Pai. Oremos. Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai bendito, Deus de glória, Deus de honra, Senhor Deus, peço nesse momento que esse culto, Senhor Jesus, venha a ser grandioso, venha a ser de adoração a Ti, Senhor. Para que esse momento, Senhor Jesus, a gente possa se voltar ao Teu altar, Senhor. Dobrar nossos joelhos, meu Deus, e adorar a Ti, meu Deus. Trazer ofertas de louvores a Ti, Senhor. Também, Senhor Jesus, te peço que a palavra hoje, meu Deus, que o pregador, ele venha a ser usado, meu Pai, por Ti. Para que a palavra, ela venha invadir os nossos corações. Para que a gente venha utilizar, meu Deus, o bocado desta palavra, Senhor, em nossas vidas, meu Pai, empregar neste momento, meu Pai, que tem sido difícil, meu Pai, mas que diante de Ti, Senhor, nós podemos descansar, nós podemos glorificar a Ti, louvar o Teu nome, e assim eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz
nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. A tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá, tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amém. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem na medida do que é possível nessa pandemia. Eu queria conversar com vocês sobre o que está escrito lá em Gênesis, nos 2 primeiros versículos, quando é narrado que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesses 2 versículos, a gente consegue perceber o quanto que o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, ele não é um Deus sozinho. Ele sempre foi um Deus plural e relacional. Essa palavra no princípio, que no hebraico é Bereshit, ela pode se remeter tanto à origem de tudo quanto ao cabeça, que também é a origem de tudo. E por isso ela pode se remeter ao próprio Cristo, que é o que a gente lê em João, quando João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e depois ele vai dizer que o Verbo se fez carne. E aí, além disso, além da gente ter essa referência ao Cristo, lá no início, ao Filho, a gente também tem que criou Deus. Então, Deus, ele criou os céus e a terra, e depois a gente tem que o Espírito, ele pairava, não pairava, ficava numa espécie de passividade, mas ele atuava sobre as águas. Então, desde o início, Deus ele nunca foi um, ele sempre foi 3, ele sempre foi plural, ele sempre foi relacional. E assim também a gente deve ser. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, e eu acho que isso tem uma coisa que essa quarentena está ensinando a gente, é o quanto que a gente precisa encontrar pessoas. Muitas vezes a gente pode pensar que queria ficar em casa, talvez tantas vezes que a gente deixou de sair,
para ver os amigos, para encontrar. Isso agora deve estar fazendo muita falta, porque é bom que a gente fique em casa, é pra gente ficar em casa, mas isso tem trazido muita falta e muita saudade pra gente e muita noção do quanto que era precioso poder estar junto com aquelas pessoas, o quanto que era precioso poder estar abraçando as pessoas que a gente gosta. E isso é próprio de nós, seres humanos, porque nós somos criados à imagem de um Deus que desde o início não estava sozinho, sempre esteve junto numa comunhão eterna de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E assim também a gente não pode viver sozinho, nós não podemos conhecer a Deus sozinhos, por isso que Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, e por isso que a gente tem a igreja. Então a igreja ela é também esse centro de relacionamento de pessoas que estão reunidas em torno de uma só crença, de um só Deus, de um só amor e de uma só fé. Essa reunião de pessoas que juntas conhecem a Deus. Não existe cristianismo sem relacionamento, não existe cristianismo sem igreja. Isso pode ser aplicado ao nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos e com os outros relacionamentos que nós podemos ter ao longo da vida. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, que não existe crença em Deus sem relacionamento e que nós precisamos nos relacionar com pessoas para poder viver a imagem de Deus, porque Deus sempre viveu se relacionando com outras pessoas. Ele sempre foi um Deus plural, desde o início, e continua sendo eternamente. Boa noite. Nosso culto em comemoração ao Dia dos Namorados da Igreja Batista do Moreno, nós resolvemos fazer uma entrevista com o casal jovem da igreja, Letícia e Juninho. Eles se congregam aqui, são membros da Igreja Batista do Moreno, e nós vamos fazer umas perguntinhas, um ping-pong com eles, para sabermos como começou o relacionamento deles. Boa noite, Juninho e Letícia. Boa noite. Onde vocês se conheceram? Bom, a gente se conhecemos na comunidade mesmo onde a gente mora, né? No Apanha Peixe. Em que ano se conheceram, lembram? Assim, um ano exatamente eu não me lembro não, mas assim, desde a minha adolescência eu conheço ele. A partir de que momento vocês perceberam que estavam interessados com o outro aí? Bom, foi no período da escola, né? Que a gente se olhava, sorria um pro outro, achava um bonito, outro feio. E assim, a gente começou a se gostar, né? Como você sabe que é a pessoa certa? A pessoa certa, porque com o passar do tempo a gente vai se conhecendo, vai vendo que vai dando certo, que vai, como é que se diz? Conhecendo melhor um ou outro, né? E a convivência. Casaram? Sim. Quanto tempo estão juntos? Namoro, casamento? Ao todo são 10 anos. Pessoal, para vocês verem, né, que para o amor não tem idade e não tem isso de estar dizendo assim, vou namorar muito tempo, estou muito novo para casar, né? O casal jovem da igreja estão 10 anos juntos, né? E creio eu que Deus é a base, né? E o alicerce desse amor que aí está durando 10 anos e vai durar para sempre, porque nós sabemos que onde há amor, né? Onde há fidelidade, onde há Deus, né? Tudo isso ocorre para o bem, né? Então nós vamos aqui agora para um ping-pong, né? Bate e volta, né? No instante. Então vamos lá. Quem roubou o primeiro beijo? Eu. Quem é mais ciumento? Ele diz que sou eu, mas eu não acho não. Acho que é igual. Quem é mais divertido? Ele. Quem é o mais falante? Nenhum. Qual mania
você mais acha assim engraçado? Assim, mania, ele não tem muitas manias, né? Mas eu acho assim, ele gosta muito de fazer os outros rirem. Ele gosta muito de brincadeira, essas coisas. Qual defeito mais irrita? Ela é muito desmantelada. E o dele é a mania quando tira as coisas de um lugar e não coloca de volta. Eu fico morrendo de raiva. Isso eu acho que é a mania de todo homem. Quem sempre pede desculpa? Ele. Quem chora mais? Ela. Quem se apaixonou primeiro? Eu acho assim que foi igual. Assim, na medida que a gente foi se conhecendo, fomos gostando um do outro. Quem é o mais briguento? Eu. Quem gasta mais? Eu. Quem é mais romântico? Eu acho que igual. Somos bem românticos um com o outro. Quem fala mais alto? Eu. Quem gosta mais de sair? Os dois. Quem sempre se atrasa na hora vai sair e sempre se atrasa? Ela. Quem tem o gosto mais caro? Eu. Quem cozinha melhor? Ele. Ele? Ele. Quem dorme mais? Eu, com certeza. E quem é mais paciente? Ele. Ele. Pessoal, não estava na nossa script, mas agora eu quero que ambos se declarem um para o outro. Letícia, você é muito importante para mim. Você mudou minha vida. Quem me conhecia sabe como eu era. Não era de fazer besteira, mas você mudou completamente minha vida. Por isso é porque eu amo você. Letícia? Bom, eu queria dizer a você que eu amo você, que você é um esposo muito maravilhoso. E assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida. E peço que Ele continue nos abençoando, para que possamos estar sempre juntos, que o amor, o respeito e a compreensão possam estar acima de tudo no nosso relacionamento, que possamos estar sempre caminhando juntos nos caminhos de Deus. Pode se beijar, né, pastor? Podem se beijar. Essa foi a nossa entrevista aqui ao casal Letícia e Juninho. Boa noite. Agora nós vamos deliciar de um gostoso açaí e vocês fiquem aí da casa de vocês com gostinho, né? Vamos lá? Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de... Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós louvarmos, engrandecermos ao nome de Deus e queremos agradecer a você que nos acompanha através desse canal. E antes de passar a palavra para o nosso pregador, para o mensageiro, para que nós possamos aprender da palavra de Deus e com um tema tão sugestivo para os nossos dias de hoje, namoro, noivado, casamento como Deus quer, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Para aí rapidamente, mande aí pelo WhatsApp, compartilhe esse vídeo com os outros amigos, com seus familiares, compartilhe também no Facebook, mande para as pessoas, para que possamos abençoar o máximo de vidas possível. Esse é o nosso objetivo
E eu tenho certeza que você já foi abençoado até aqui. Mas não pare por aí, né? Tem outras bênçãos vindo aí. E agora é a meditação da palavra de Deus, que está a cargo do pastor Fabiano. Ele é um grande amigo. Estudamos no Seminário Teológico Batista de Niterói por 4 anos. Ele é pastor auxiliar da primeira igreja batista de Brasilândia, ali em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Atuou como pastor de jovens. Hoje ele é coordenador, pastor ali do Ministério de Comunhão. Ele trabalha como conselheiro de prevenção ao suicídio. E queremos que você seja abençoado através dessa meditação da palavra de Deus. Pastor Fabiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te guie, e que as palavras que saírem da sua boca sejam do alto trono de Deus e que venha para o nosso coração, nos ajudando a crescer cada vez mais e mais. Quero orar antes de passar a palavra para o nosso querido pastor. Deus bendito, queremos nesse momento pedir ao Senhor que fale conosco nessa hora. Use, ó Pai querido, o seu servo, o pastor Fabiano, para essa meditação da palavra de Deus. Obrigado, ó Pai querido, pelo esse culto, pelas pessoas que já participaram, direto ou indiretamente, ó Pai. Pai querido, que possamos ter um namoro, um noivado, um casamento como o Senhor quer. Então, ó Pai, fale ao nosso coração nesse momento. Mais uma vez, usa o teu servo poderosamente. Abençoe sua vida, a vida da sua família, seu ministério, ó Pai. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Pastor Fabiano, que Deus te abençoe e te guarde. Olá, pastor Cláudio, a sua família. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor, Igreja Batista do Moreno, Juventude e Igreja. A gente, com o pastor Cláudio, podemos estudar aí no seminário de Niterói e foi um tempo muito abençoador, na verdade. Atualmente a gente tem pastoreado na base de comunhão a primeira Igreja Batista em Brasilândia, e ali na área de integração, capelania, na área de prevenção ao suicídio, no qual a gente tem essa especialização na área de saúde mental, e a gente tem buscado cuidar da nossa igreja e da nossa cidade nesse período. O tema que me foi proposto, falar sobre namoro, noivado e casamento, né? A gente, com foco na juventude, de forma específica, mas eu creio que vai agregar para todas as pessoas. A gente tem uma experiência de ter trabalhado e pastoreado juventude por cerca de 15 anos, e agora com comunhão, membresia, a nossa experiência ela se amplia, mas a gente sabe aí dos desafios, e o propósito é gerar crescimento. Um tema complexo, é claro que não tem como falar sobre todos os pontos, mas espero que esse tempo seja um tempo de crescimento e de amadurecimento na nossa vida, para a nossa espiritualidade. Eu quero orar, agradecer a Deus pela oportunidade e pedir que Ele nos dê direção nesse período. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra, que a Tua Palavra ilumine as nossas mentes, traga luz, ó Deus, ao nosso entendimento, e que o Senhor nos ajude a sermos obedientes à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, namoro, noivado e casamento, né? A minha primeira pergunta é: eu preciso namorar para ser feliz? Muitas pessoas pensam na mitologia grega, onde a gente precisa de uma alma gêmea, né? Mas para nos completar. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, desde o início da história, Adão
né? Ele era um ser completo em Deus, né? A presença de Deus gerava plena satisfação e realização para a sua vida. Interessante que Salmo 16 diz assim, 11, tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria. João 10:10 diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a pessoa de Deus em Cristo preenche o vazio do ser humano, traz plenitude. Quando a gente volta para esse olhar desde do princípio da criação humana, quando a gente pensa na pessoa de Adão, Adão não disse para Deus que ele estava sozinho. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Não quer dizer que Adão era infeliz, mas Deus deu uma companheira para que juntos eles pudessem caminhar lado a lado, no mesmo caminho, à vontade do Senhor. Eles escolhessem caminhar com o Senhor. Então, antes de querer namorar, eu preciso ser uma pessoa feliz e completa em Deus, me enxergar como tal. Porque senão eu vou cobrar de outra pessoa carências espirituais e até emocionais que só a pessoa de Deus pode preencher como Pai Celestial, como nosso Pai Celestial. Então, quando eu escolho caminhar com alguém, através, por exemplo, a questão do namoro, né? Que esse primeiro passo de conhecer, de conhecimento, de diálogo, de conversa, a partir de uma confirmação de Deus, é claro, onde essa escolha parte de nós com os critérios divinos, à luz da sua palavra, eu preciso perceber de que o relacionamento é uma oportunidade para servir. Então, se você tem um pensamento egocêntrico de que as pessoas te sirvam, então talvez o relacionamento, namoro, noivado, principalmente casamento, precisa ser repensado na sua vida antes de você querer escolher trilhar como outra pessoa, porque amar é servir. Amar é se derramar na vida do outro, é zelar pelo outro, é companheirismo, é diálogo, é cuidado, é zelo. Muitos jovens acabam querendo se namorar, principalmente entrar nesse processo de namoro, noivado e chegar ao casamento, porque eles querem ter uma relação sexual, né? A palavra de Deus diz da questão de estar abrasados, né? Então, 1 Coríntios 7, a partir do verso 8, diz assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo, ele não casou, né? Não tem questão bíblica que mostra, da alusão bíblica, que ele tenha casado. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer que permaneça sem esse casal, então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Então, a gente já percebe aqui de antemão que o casamento é para a vida. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, de que a gente está dando uma pincelada geral agora, mas o casamento, para muitos, tem sido encarado como um contrato, onde um erra, uma das partes erra e acaba gerando o divórcio. Mas a palavra de Deus diz que até que a morte separe. Então, casamento é uma aliança e não é um contrato. Então, pense nisso. Casamento é uma aliança e não é um contrato. Então, se eu quero ter essa perspectiva de um namoro com propósito, dessa caminhada conjunta, porque se você não tiver um propósito, traçar um caminho nesse namoro, o namoro vai ser um fim em si mesmo. Então, ele vai gerar grandes marcas tóxicas, traumas, problemas que podem ir para a vida toda. Então, você precisa perceber, meu irmão, minha irmã, você que está aí namorando, ou solteiro, ou no processo do noivado, se realmente é isso que você deseja. Se você não tiver um coração e desenvolver essa mentalidade de servo,
Como que você vai desenvolver essa servidão dentro do seu relacionamento, né? É importante a gente perceber de que a palavra de Deus nos dá orientações, de que há muito embate sobre isso, mas a palavra de Deus é muito clara, de que o crente precisa escolher namorar, noivar e casar com alguém que também seja crente, alguém que também tenha nascido de novo. 1 Coríntios 7:39 diz assim, que falando a respeito do casamento, de casar, contanto que seja no Senhor, ambos estejam no Senhor, ambos realmente tenham nascido de novo, é luz com luz, a orientação de Deus é luz com luz, e não trevas com luz. Então, algumas pessoas pensam assim, eu vou me relacionar e eu vou alcançar essa pessoa para Jesus antes de casar, mas a palavra de Deus não nos dá respaldo de namoro evangelístico, né? É um grande risco, não tem respaldo bíblico, então não tem uma orientação bíblica para tal. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre orientou seu povo, israelita com israelita, né? Essa conjunção de família, homem, mulher, dentro do mesmo povo do Senhor. E aí tem algumas essas ponderações que a gente precisa sinalizar. Muitos acabam iniciando um relacionamento de forma equivocada, seja por carência, motivações erradas para iniciar um namoro, né? Carência descontrolada, pessoas que têm um desejo de se sentirem amadas, então já é uma questão de disfunção familiar que precisa ser revista, e geralmente são pessoas que namora, termina. Também tem a fuga emocional, pessoas que logo tantos problemas familiares dentro de casa, já querem casar com uma fuga. Não casam realmente por amor, com uma estrutura. Não precisa ter uma estrutura completa para casar. Tem gente que também pensa que para casar precisa ter a casa toda mobiliada. Não é isso, mas ter uma certa maturidade, e principalmente para as mulheres na escolha do homem, né? Porque afinal de contas você, mulher, não vai querer, minha irmã, namorar e casar, na verdade, com um meninão, né? Alguém que você vai ter que carregar no colo, mas alguém que seja maduro espiritualmente e emocionalmente. Não estou falando completamente maduro, porque no processo do relacionamento, do namoro, do noivado e até dentro do casamento, é um processo de maturidade, onde os dois vão com os erros e acertos melhorando, crescendo e amadurecendo. Mas cuidado para que você não use a sua fuga emocional dentro para poder casar sem uma estrutura. Interessante que a palavra de Deus diz de que o homem precisa deixar, né, pai e mãe, e os dois vão se tornar uma só carne, homem e mulher. E esse deixar envolve esse deixar emocional, esse deixar físico, né, geográfico, né? Não é ideal que os filhos, o casal, né, more na casa dos pais. É claro que tem exceções, mas o ideal é que tenha esse deixar geográfico e essa autonomia emocional dentro do lar, para o casal. Então é importante pensar sobre isso. Outro ponto também é a infantilidade. Muitos têm medo de ficar sozinhos. Então é importante ter essa consciência de que nem todo mundo está namorando, né? Então é importante repensar essas questões. Perceber também de que no relacionamento, no namoro, tanto no noivado, o casal ele vai viver tentações, né? Ser tentado não é pecado. Mateus 4 deixa claro que Jesus foi tentado, mas a tentação não é pecado. Cair em tentação é pecado. E o ceder à tentação é que é pecado. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vê das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, esses desejos carnais, esses desejos, eles vêm
dos desejos da carne. E é uma luta entre a carne e o espírito, entre as vontades da carne, da nossa natureza humana, e as vontades do espírito. E interessante que a palavra de Deus diz que nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo. Gálatas 5,17 fala sobre essa luta da carne e do espírito. Então preciso ter essa consciência de que existe essa luta, mesmo aquele que não está namorando, mas principalmente aquele que está vivendo esse período de namoro e de noivado. Ambos vão viver esses momentos de tentação. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado. Então, a palavra de Deus diz que cada um tem a responsabilidade intransferível de buscar viver uma vida consagrada diante do Senhor. Muitos casais acabam dando brechas, né? E colocam a culpa um no outro, mas na verdade é uma responsabilidade mútua, essa responsabilidade, tanto do homem quanto da mulher, essa responsabilidade mútua do cuidado, do zelo, na busca de viver um relacionamento consagrado ao Senhor, né? Infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas têm caído em tentação, tendo uma vida sexual até ativa, tendo um relacionamento e um namoro cristão, mas um namoro que honra a Deus, um noivado que honra a Deus, é um relacionamento que vai preservar a integridade espiritual e emocional de ambos. Então, manter é uma demonstração também de amor, né? Tem uma frase que diz assim: quem ama espera. Então, é uma demonstração de amor de esperar e uma demonstração de amor de proteger o outro, a integridade espiritual, porque cada um de nós, o corpo, ele é consagrado ao Senhor, ele é do Senhor, nós somos esses vasos do Senhor e habitação do Espírito. Eu lembro que no meu relacionamento com a minha esposa, com a Cris, nesse período de noivado, namoro, noivado, todos nós passamos por tentações, a gente pôde buscar o Senhor, orar, jejuar dentro do relacionamento. E no casamento, eu pude casar de branco, a gente pôde fazer uma celebração ao Senhor, um momento de culto ao Senhor, de que é possível casar com um relacionamento consagrado, é possível casar protegendo a integridade um do outro e celebrar o Senhor. A palavra de Deus diz: eu honrarei aqueles que me honram. Então decida no seu relacionamento, se está solteiro, ou se está namorando, ou noivo, decida honrar ao Senhor no seu relacionamento. E você que está casado, decida também honrar o Senhor no seu casamento, honrando a sua esposa, zelando por ela. Quero dar uma palavra para você sobre essa questão do zelar. A palavra de Deus também diz de que o marido precisa apresentar a esposa sem mancha, sem mácula, comparando com a igreja, né? A carta de Paulo aos Efésios também fala sobre isso. É importante dizer de que tem uma frase que me chamou a atenção, que eu nunca mais esqueci, de que marido seja medicina na vida da sua esposa e não doença. E isso, meus queridos, começa desde antes. Seja medicina, você que está namorando, seja medicina na vida da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, para que o seu relacionamento seja um relacionamento saudável, para que haja esse cuidado contínuo no relacionamento. Então é importante ter essa visão espiritual, essa visão de espiritualidade, de emoção, esse cuidado contínuo e constante um na vida do outro. E essa busca de assertividade, porque é uma decisão, o casar é uma decisão que a gente não pode errar. Então a gente precisa tirar todos os paradigmas e principalmente esse pensamento de que quando casar muda. O casamento não gera mudanças radicais.
o que você está vendo hoje é o que você vai enfrentar no seu casamento. Então, enquanto você está namorando, está noivo, você também tem a decisão de terminar o relacionamento, ou de promover as mudanças necessárias antes de casar. Porque lembre que o casamento, ele é uma aliança. O casamento, ele não é um contrato, mas ele é uma aliança que a gente precisa buscar honrar ao Senhor no nosso relacionamento. Então é importante o casal ele buscar fugir das tentações, né? Ter algumas orientações, seja fugir de namorar em lugares sozinhos, não usar roupas sensuais para namorar, ler a palavra de Deus juntos, orarem juntos, buscar a palavra de Deus juntos, é muito importante. Buscar conselhos de líderes, de amigos comprometidos com o Senhor, é muito importante. Incentivar ambos a participarem de ministério na igreja, né? Não precisa ser o mesmo ministério. É interessante ter uma frase que eu costumo dizer, que é o seguinte: namoro de Deus me aproxima de Deus, da obra de Deus e das pessoas de Deus. Então, namoro de Deus me aproxima de Deus, da obra de Deus e das pessoas de Deus. A comunicação no relacionamento, seja esse período de namoro, noivado e casamento, é importante manter o diálogo. Ninguém tem uma bola de cristal, né? É importante perguntar, né, o que você entendeu do que eu disse. É importante traçar esse diálogo contínuo. Amizades é algo muito saudável para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher, amizades dessa forma. É importante ter amizades. O casal não pode ficar só existirem no seu próprio mundo e excluírem amizades que sejam boas, que sejam comprometidas com o Senhor. E aprender a perdoar, seja em todo o processo, namoro, noivado e casamento, aprenda a perdoar. Tem uma frase que diz assim: nenhuma relação humana subsiste sem o uso do perdão. É importante perceber a necessidade de perdoar, de se perdoar e perdoar. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:13: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Provérbios 17:9 diz assim: quem perdoa a ofensa mostra amor. Então a importância de perdoar, de liberar o outro, mostrando assim que esse amor é real, de que esse amor ele é constante. Então a importância de fazer isso, a importância de tomar escolhas certas, de ter a direção de Deus na escolha de com quem namorar, com quem noivar, e ter essa escolha acertada para o casamento. É importante os dois ter essa transparência, desse cuidado mútuo constante e principalmente a decisão de honrar um ao outro, porque vai que o relacionamento termina e os dois terminam feridos, né? Com queda sexual, com palavras que não honram a Deus. Então é importante o relacionamento buscar honrar ao Senhor constantemente. Assim, tem mais chances de dar certo o relacionamento quando ambos buscam honrar ao Senhor e viver uma vida que glorifique a Deus. E aí, mas pastor, e se o relacionamento terminar? O que eu faço? Vou sair da igreja? Claro que não, né? É importante buscar se aproximar de amigos de Deus, porque antes você não se afastou deles, lembra o conselho da palavra? E aí você tem amigos onde você pode compartilhar e depositar aí esse período de dor, de tristeza. Decidir depender de Deus para reconstruir o seu coração. Geralmente, quando somos abalados emocionalmente, tudo começa a ser afetado. Então é importante decidir confiar
né? E não pirar, né? E não chutar o balde. Não chute o balde da sua vida com Deus. Deus se importa com você. E não chute o balde com a igreja, né? Porque quando a gente está decepcionado, a gente não larga o emprego, a gente não larga a faculdade. E muitos pensam que acontece alguma situação, principalmente um término de relacionamento, já quer largar Deus e a igreja. Então é importante se apegar no Senhor, procurar um discipulador, alguém, uma liderança, o seu pastor, líderes, e ter esperança de que tempos difíceis também passam. Mas é claro que o desejo de todo relacionamento, quem começa um relacionamento, não é terminar, né? Mas que haja continuidade do relacionamento e que possa dar certo. A palavra de Deus diz em Marcos 10, a partir do verso 6, mas no princípio da criação Deus fez homem e mulher, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só, serão apenas uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então, o casamento, ele é uma aliança. Amar vai ser sempre uma escolha diária em meio aos pastos verdejantes e aos desertos que ambos irão enfrentar. Então amar é uma decisão, não está ligado, eu estou sentindo, não. É uma decisão diária de zelar pelo outro, de cuidar do outro. E tem uma coisa que minha esposa sempre diz o seguinte: olha, você pode ter guerra em qualquer outro lugar, mas na nossa casa a gente precisa ter paz. Então busque ter paz, seja em todos os processos do relacionamento, busque ter paz, lutar pela paz no seu relacionamento. Que no casamento, por exemplo, você quer chegar em casa e encontrar paz no seu lar. E ambos precisam lutar por isso. Mas tem uma frase também que eu costumo dizer, de que nada muda se você não muda. Então a decisão de viver um relacionamento, casamento, né, saudável, essa busca de ser um relacionamento saudável, vai também pelas minhas próprias escolhas e não buscar terceirizar isso. E o casamento é bênção, o casamento ele promove grandes experiências. A palavra de Deus diz de que o casamento ele promove esse cuidado espiritual. Provérbios 18, 22 diz assim: quem achou uma mulher alcançou a bênção do Senhor, né? Esse deleite emocional. Eclesiastes 9, 9, goza a vida com a mulher que amas todos os dias, desfrute, ou seja, para desfrutar a vida em família, para desfrutar a vida com a esposa, nesse período, né? Então é importante ter essa consciência do cuidado, do zelo constante, né, dentro do relacionamento. É claro que tem tantos assuntos, tanta coisa que a gente poderia compartilhar, mas o nosso desejo é que essa palavra tenha ajudado aos irmãos nesse sentido de crescimento, de fortalecimento espiritual, emocional, tenha cooperado nesse sentido para que haja crescimento, né, na vida de cada um dos irmãos. Então, o nosso desejo é que essa palavra tenha cooperado para fortalecer a vida dos irmãos nesse sentido de crescimento, de fortalecimento espiritual, emocional, e que Deus possa abençoar os irmãos. Espero que esse período possa ter acrescentado a vida dos irmãos, esse período de explanação da palavra. A gente conseguiu aqui ajustar um pouco aqui a câmera para que pudesse ter uma visão melhor, mas espero que os irmãos tenham sido abençoados e com essa palavra que a gente pôde compartilhar sobre esse processo do namoro, noivado e casamento. Que Deus possa direcionar o relacionamento,
e perceber de que Deus já nos fez completos em Cristo. A decisão de namorar, noivar e casar são decisões sérias demais. E o casamento é uma decisão, decidir casar com alguém, né? Dentro dessa dimensão bíblica, o homem com a mulher, né? Esse casamento à maneira de Deus, né? Como Deus quer, precisa ser dirigido por Ele no tempo certo, entender que tudo tem um tempo determinado para acontecer, que Deus possa dirigir suas decisões, suas escolhas, que esse tenha sido um tempo de reavaliação da sua própria vida, das suas próprias escolhas, fazer uma autoanálise da sua própria existência e das decisões em torno do namoro, do noivado e do casamento. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e que essa palavra tenha gerado crescimento, fortalecimento, ampliação da visão na vida dos irmãos e que possa ter agregado a espiritualidade, as questões emocionais. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus abençoe o pastor Cláudio, Igreja Batista do Moreno, e a nossa palavra é de gratidão por essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esse momento. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso culto e tenho certeza que você foi abençoado. O louvor, testemunho, com a mensagem do pastor Fabiano. E aqui eu quero deixar minha palavra de gratidão à sua vida, meu querido pastor e amigo Fabiano. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, seu trabalho com conselheiros de prevenção ao suicídio. Que Deus abençoe a sua igreja. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus pela sua vida. E você, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham, tenho certeza que vocês foram abençoados por essas palavras. Eu quero pedir a você mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Mande para as pessoas que ainda, de repente, ainda não assistiram ou não conhecem o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe aí um like para nós. E também quero te pedir que você também comente. Deixe algum comentário de como que foi esse culto. Se esse culto te abençoou. Sobre a questão do namoro, como é que anda. Sobre a questão do noivado, de casamento. Quais foram os pontos principais que você consegue, então, destacar nessa mensagem? Escreva aí, deixa aí no comentário. O que chamou a sua atenção? É importante a gente compartilhar esse momento, abençoar a vida de outras pessoas. E que Deus, então, esteja abençoando a sua vida. Caso você ainda não esteja namorando, que Deus abençoe para que você encontre, então, uma pessoa certa de Deus. Se você já estiver noivo ou namorando e já estiver casado, que Deus abençoe, que seja a pessoa certa, porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Amém? Nós cremos nisso. A igreja, ela é guardiã da família e tudo começa no namoro. Precisamos, então, acertar no namoro para poder ter, então, um casamento abençoado pelo Senhor. Eu quero te convidar amanhã, esteja conosco, no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Temos muita surpresa no culto de amanhã. Então, não deixe de participar do nosso culto. Oremos ao Senhor nesse momento, encerrando então esse nosso culto. Pai de amor eterno, Tu que vives para todo sempre, a eternidade pertence a Ti, ó Pai. Eu quero, neste momento, agradecer pela vida do pastor Fabiano, pela vida da sua família, pelo seu ministério, que o Senhor esteja guardando, protegendo e o livrando, ó Pai, de todo o mal. Pai querido, que o Teu Espírito, ó Pai, possa estar sobre ele, dirigindo, e que, ó Pai, ele possa continuar sendo um servo Teu, Pai. Que vidas sejam alcançadas através do Teu servo.
Mas, ó Pai, nesse momento também quero consagrar a Ti os namoros, ó Pai querido, os noivados e os casamentos, ó Pai. Tome nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai querido, a encontrar as pessoas certas. Aqueles que ainda não estão namorando, ó Pai, que possa encontrar essas pessoas e que essa união venha do Senhor. Pai, sabemos que no dia de hoje a nossa sociedade vive dias ruins. Ó Pai, não querem mais conhecer a Ti. Pessoas até digam que creem em Ti, mas na prática não vive como o Senhor determina. Nossa sociedade vive um momento de relativismo. Um momento, ó Pai, onde nós estamos afastando, ou melhor dizendo, estamos trocando a nossa adoração ao Senhor, colocando o homem no centro. Muitas vezes nós queremos aquilo que está no desejo do nosso coração e não colocamos qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer. Te pedimos misericórdia, te pedimos graça, te pedimos que o Senhor, Pai, nos ajude. Ajude a encontrar as pessoas certas, mas que venham do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus de amor, Pai bendito, sabemos que a família é o pilar da igreja e que a igreja, ó Pai, possa ser guardiã da família. Porque muitas famílias estão sendo desfeitas porque nós temos errado lá no início, que é no namoro. Ajuda-nos a ter um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo. A sermos, ó Pai querido, santo como Tu és. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meus queridos.